Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Luís e Santa Zélia Martã. Vocês já ouviram falar nesses dois santos? Não? Mas eu tenho certeza que de Santa Teresinha do Menino Jesus você já ouviu falar. Pois bem, São Luís e Santa Zélia são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, a flor do Carmelo. E se dissemos de Santa Teresinha que ela é a flor do Carmelo, com toda certeza podemos dizer dos seus pais que eles foram o jardim aonde floresceu esta bela flor. Enfim, por que falar de São Luís e de Santa Zélia? Falo deles porque hoje, no atual momento que vivemos, somos convidados a viver uma experiência muito forte da família, na família e da igreja doméstica. E qual foi o grande feito de São Luís e de Santa Zélia Martã? Bom, nas palavras do padre José Piatti, retirado deste livro História de uma Família, o lar onde floresceu Santa Teresinha do Menino Jesus, essa edição publicada pela editora Minha Biblioteca Católica, que eu recomendo muito pela qualidade do acabamento dos livros. Nas palavras do padre José, a contribuição de São Luís e de Santa Teresinha foi de oferecerem um testemunho perfeito de uma família 100% cristã, onde o evangelho plenamente vivido levou à perfeição do amor. Uma beleza de testemunho de uma família 100% cristã. Mas enfim, vamos falar um pouquinho da vida destes dois santos. São Luís e Santa Zélia ambos queriam seguir a vida religiosa. São Luís queria ser padre, Santa Zélia queria ser freira. Mas bem sabemos que Deus os conduziu por outros caminhos. Santa Zélia vai tentar entrar para o convento e vai ser recusada a sua entrada ao convento. E a partir daí, ela vai fazer uma oração de entrega a Deus. Vou ler essa oração, a qual Santa Zélia faz logo depois de ser recusada no convento. Santa Zélia vai dizer assim: meu Deus, visto que não sou digna de ser vossa esposa, como é a minha irmã, para cumprir a vossa santa vontade, abraçarei o estado do matrimônio. Dai-me então, eu vos peço, muitos filhos, e fazer que todos vos sejam consagrados. Esta oração de entrega que Santa Zélia faz ao Senhor. São Luís também, por sua vez, vai começar a se dedicar à vida de relojoeiro. Ele vai ter uma relojoaria. E um belo dia os dois se cruzam atravessando uma ponte, a ponte da cidade em Paris. Perdão, a ponte da cidade de Alençon, na França. E ao se cruzarem, Santa Zélia ouve uma voz interior que diz: este é o marido que preparei para você. E a partir dali vai começando a intimidade entre os dois, vão se aproximando, criando uma amizade, depois que vira o matrimônio. E eles vão trazer para dentro da casa essa experiência que já viviam
na vida de solteiro de uma relação muito íntima com o Senhor, trazendo a graça da santificação da casa. E eles fazem isso com a maestria divina. Ao ponto de que Santa Teresinha vai narrar nos seus escritos que, se ela quisesse saber como os santos rezavam, bastava olhar o seu pai enquanto rezava. São Luís e Santa Zélia fizeram literalmente da sua casa um pedacinho do céu. Prezavam em tudo no ambiente familiar a vivência da espiritualidade e do amor de Deus. São Luís é tido por Santa Teresinha como seu rei. E São Luís a tratava como sua rainha. São Luís e Santa Zélia eram um testemunho vivo da presença de Deus. Os seus filhos os admiravam de forma extraordinária. Afinal, refletiam a presença de Deus no lar. A admiração dos filhos por São Luís e por Santa Zélia é uma coisa belíssima, que nos faz refletir nos dias de hoje. Será que os nossos filhos nos olham com este olhar de admiração? E a admiração pelo motivo correto, porque nós passamos para eles a graça e a beleza do amor de Deus. Será que é assim que nossos filhos nos enxergam? Será que nós, como pais, estamos buscando ser verdadeiramente exemplos de santidade para os nossos filhos? Será que estamos sendo motivos de orgulho, de admiração por parte dos nossos filhos? É uma coisa para refletir. São Luís e Santa Zélia, eles tinham um desejo forte de dar para Deus santos, filhos santos. Tanto é que Santa Zélia, numa das suas cartas, vai dizer deste seu desejo de entregar a Deus filhos santos. Tanto que ela escreve assim, sobre a graça de ter tantos filhos. Ela escreve à cunhada: se vier a ter tantos filhos como eu, precisa de muita abnegação e do desejo de enriquecer o céu com novos eleitos. O desejo daquele casal era enriquecer o céu com novos eleitos. E faziam isso, questão de batalhar, de viver para isso. O testemunho de vida destes dois para os filhos tinha como objetivo de levá-los ao céu. O ambiente familiar girava em torno disso. São Luís e Santa Zélia, de uma honestidade ímpar. Santa Zélia, ela vai se dedicar, já enquanto solteira, ao ofício de rendeira, né, a um tipo de renda chamado de Ponto de Alençon, o nome da cidade onde eles viviam, que era uma renda muito rica, né, ao ponto dos negócios de Santa Zélia prosperar e ela abrir uma microempresa, ela ser uma pequena empresária. E este trato familiar, que também passava pelo trabalho, né, que passava pelo trabalho fora de casa, não impediam do convívio íntimo entre os pais e os filhos.
São Luís e Santa Zélia davam realmente o verdadeiro testemunho de pais santos. Apesar dos negócios, né, São Luís ele dava um testemunho também muito forte da beleza de se preservar o dia do Senhor. São Luís, a sua relojoaria, que também era uma joalheria, no domingo, ali na cidade onde ele tinha o seu negócio, né, várias pessoas circulavam por ali, era o dia que o comércio mais vendia. E São Luís mantinha as portas fechadas. Questionado pelos seus, né, que falavam, seus amigos falavam, Luís, abra a relojoaria no domingo, você vai ganhar, vai lucrar mais. São Luís vai dizer, não, no domingo só o Senhor será servido. Alguns insistiam com ele, mas Luís, já que a relojoaria de Luís era na frente da casa, a casa aos fundos, ele falava, Luís, então abra para pelo menos uma porta, uma pequena porta, onde você possa, os clientes possam mais seletos possam entrar ali discretamente e você os atender e assim você possa lucrar e ninguém vai ver que você está trabalhando no domingo. São Luís vai dizer, não, prefiro manter as portas fechadas, lucrar menos e assim atrair as bênçãos dos céus para os meus. São Luís e Santa Zélia prezavam muito pelas coisas do Senhor. Em sua casa, em sua família, Deus era o verdadeiro Rei. Deus era o verdadeiro Senhor. E assim, com seu testemunho de vida, São Luís, tanto São Luís quanto Santa Zélia, iam santificando o seu lar. Interessante observar que São Luís e Santa Zélia, eles tiveram, no total, 9 filhos, dos quais 4 morreram muito jovens. Eles tinham um desejo muito grande de ter um filho sacerdote, e eles tiveram dois meninos que morreram enquanto bebês ainda, aos quais eles deram aos dois o nome de José. A família era muito devota de São José. E destes 9 filhos, dos quais 4 morreram muito cedo, teve uma menina, Helena, que morreu por volta dos 4, 5 anos de idade. as 5 que vieram a se desenvolver, todas elas se tornaram religiosas. Cumpre-se aquele desejo de Santa Zélia quando vai fazer a sua oração, logo que é recusada no convento. Desejo de ter muitos filhos e de povoar o céu. Dessas 5 religiosas, filhas religiosas, temos Santa Teresinha e temos uma chamada Leônia, que foi a filha que deu mais problema para a família. Vamos dizer, ela foi muito maltratada por uma empregada. Santa Zélia não sabia, foi descobrir depois, e isso afetou muito a personalidade da criança. Santa Zélia rezava muito para a transformação da vida dessa filha. Tanto que Santa Zélia ela vai morrer de um câncer, ela vai ter um câncer de mama que vai se alastrar. E Santa Zélia nunca pediu pessoalmente para que ela fosse curada do câncer, mas pedia que Deus a desse mais tempo de vida para que ela pudesse estar junto desta filha que necessitava do seu auxílio para que essa filha alcançasse a graça da santidade. E tanto é que essa filha depois tem uma transformação fantástica, e ela é uma das filhas, né? Ela vai entrar também, como eu disse, para o convento, e ela hoje está em processo de beatificação. Fruto da oração e da educação de uma mãe. Também é notório também a preocupação dos dois, tanto São Luís quanto Santa Zélia Martã, da preservação da pureza dos filhos.
essa batalha pela santidade passava também pela preservação da pureza e da inocência dos filhos. Tanto é que São Luís, ele velava muito por aquilo que ia entrar dentro de casa. Não podia entrar qualquer coisa dentro de casa, qualquer conteúdo. Os livros eram selecionados. Santa Teresinha gostava muito de ler. Os livros eram selecionados. O tipo de música ouvida em casa era selecionado. Os tipos de revistas, jornais que entravam em casa eram selecionados para que nada viesse a macular a santidade do lar. O que faz a gente refletir um pouco nos dias de hoje. Será que nós, como pais, estamos vigiando por aquilo que entra dentro da nossa casa? Será que estamos vigiando por aquilo que nossos filhos consomem, principalmente hoje, num tempo moderno de internet, onde eles têm acesso a qualquer coisa? Será que estamos permitindo entrar na nossa casa coisas que venham macular a santidade do lar? Que venham colocar em risco a salvação dos nossos filhos? E uma outra coisa, além disso, que temos que refletir, que, como eu estava dizendo, São Luís e Santa Zélia davam testemunhos de vida. Será que nós, como pais, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente traz para dentro de casa, é um verdadeiro testemunho para os nossos filhos? Quantos pais hoje levam para casa coisas que eles consomem, eles veem, eles assistem, eles leem, que não nada tem de acrescentar à vida espiritual e muito pelo contrário. Quantos trazem tanta porcaria para dentro de casa? Quantos mancham a santidade do lar com os conteúdos que trazem para dentro de casa? Às vezes pais que vão trazer aqueles conteúdos não muito decentes, achando que vão ver escondidos ali no seu quarto, que os filhos não vão ter acesso. E mesmo que não tenham, é o testemunho pessoal. Mas quantos não encontram esse material, quantos filhos não encontram esse material e vão se perverter? Essa preservação da pureza do lar era uma coisa muito levada a sério pelos dois. Nós temos o testemunho disso, uma situação que aconteceu com eles, que as meninas, as filhas de São Luís de Santa Zélia, receberam um dia em casa para brincar uma colega pré-adolescente, um pouco mais velha que elas, e a mãe, e elas brincando no jardim, a mãe observando a brincadeira. A mãe observava a brincadeira e percebeu algo estranho. Vou ler o relato que está no livro. Tendo recebido em casa para brincar com as filhas uma adolescente, alguns anos mais velha que elas, viu-a um dia chamar para o jardim uma das pequeninas e falar com elas com modos misteriosos. Adivinhando pelas atitudes suspeitas e pelos gestos censuráveis alguma intenção perversa, Santa Zélia pregou-lhe uma grande repreensão e mandou-a embora sem mais considerações. Depois, com infinito cuidado, interrogou a filha e explicou-lhe o motivo daquela severidade, e a colocou em guarda contra qualquer influência perniciosa. Passando um tempo, sentando-a nos joelhos, preparou-a para fazer bem o exame de consciência antes da confissão. Quanto à culpada, sentiu-se tão abalada com a lição que repudiou absolutamente as suas tendências viciosas e mais tarde
fez-se religiosa. Esse fato da brincadeira entre as crianças, enquanto Santa Zélia estava ali zelosa, observa uma conversa maliciosa entre aquela menina mais velha e a filha, manda a menina embora, repreende severamente, mas esse severa também é com um amor e com um cuidado cristão. Manda embora. A menina vai e o remorso começa a tomar conta dela, ela se arrepende, depois de um tempo, aquilo mexeu tanto com a vida dela, aquele testemunho daquela mulher mexeu tanto com ela, que ela se converte, larga essa sua tendência viciosa e entra depois para a vida religiosa. Santa Zélia, depois com todo cuidado, pega a filha, bota no colo, explica o porquê daquela severidade, explica o porquê que teve aquela atitude e ainda ajuda a filha a fazer um bom exame de consciência e preparar a filha para a confissão. Santa Zélia entendia o dano do pecado entrando na vida dos filhos, tanto que a prepara com carinho e com amor para a confissão. Nada passava despercebido aos olhos desses pais atentos em santidade. É interessante também a gente observar como era, dentro disso, o regime familiar, como era o ambiente da família de São Luís e de Santa Zélia. O Padre Giuseppe, ele vai relatar neste livro: o regime familiar incluía um mínimo de austeridade. A linguagem devia ser cuidada. As palavras grosseiras eram severamente proibidas. E as boas maneiras consideradas como revestimento da inocência. A polidez como a irradiação da caridade. O pai, pontual como um militar, insistia na regularidade. A mãe vigiava pela limpeza e pela ordem. À mesa tinham de se portar bem. Era proibido fazer caretas aos pratos menos apreciados. Quem não come sopa, não tem sobremesa, exclamava o pai, para pôr termo a qualquer objeção. Tinham que comer muito pão para não serem acusadas de comilonas gulosas. Na quaresma, os cardápios sofriam restrições. Em resumo, a própria organização da vida comum incitava a energia e sugeria o espírito de mortificação. Os pais zelavam muito pelo lar. O palavreado, as conversas, tinham que ser todas elas no espírito do amor e de caridade. Palavrões, palavras indecentes, o palavreado grosseiro não entrava naquela casa. E nós, como pais, será que temos dado este testemunho? Como têm sido as nossas conversas, os nossos palavreados? O que sai da nossa boca? Será que aquilo que sai da nossa boca, quando os nossos filhos ouvem, eles podem dizer que são palavras de santificação? Será que nós, como pais, mais uma vez eu chamo essa reflexão, estamos sendo verdadeiros testemunhos em casa do que é uma família cristã, uma família de santidade? Repito, será que os nossos filhos nos olham e têm orgulho de nós? Vêem em nós um testemunho verdadeiro ao ponto de poderem dizer aos outros, aos amigos, aos colegas, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho da minha mãe, pelo exemplo de santidade que eles nos passam. Um outro fato interessante é que a vida da igreja, a vida religiosa, a vida do tempo religioso, do tempo da igreja, era vivido também dentro de casa. As festas religiosas eram comemoradas em casa. As festas de Nossa Senhora
se preparavam um altar, eles tinham uma imagem de Nossa Senhora, né, chamada de Virgem do Sorriso. Se você não conhece a história, vá pesquisar o porquê de Virgem do Sorriso. Faziam o altar, colocavam flores em volta da imagem, todos faziam as orações, partilhavam entre si aquilo que experimentavam na vida religiosa, daquilo que experimentavam espiritualmente. Nas festas dos santos, por exemplo, nas festas de São Luís, né, o nome do pai, eles davam presentes ao pai pelo dia do santo do seu nome. Comemoravam em família este ambiente religioso. Eles tinham o prazer de estarem juntos. Se reuniam muitas das vezes no final do dia em torno de São Luís, ao qual gostavam muito de cantar, né? Apreciavam muito a música, então eles cantavam algumas canções entre eles, terminavam o dia assim, cantando canções entre eles, depois iam jogar alguns jogos, brincar de alguns jogos em família. São Luís gostava muito de jogar dama, então eles jogavam entre eles, e São Luís, né, vai dizer nos relatos que São Luís era um bom jogador de damas, e as filhas dificilmente ganhavam deles. E eles jogavam em parceria. São Luís jogava com a filha Maria, e Maria, quando percebia que São Luís às vezes estava para perder a partida, mesmo assim dava um jeitinho de distrair as irmãs, mexer nas peças e arrumar um jeito do pai ganhar. Depois disso, dessas brincadeiras, pegavam o ano litúrgico, as leituras do dia, daquele tempo litúrgico, faziam as leituras e partilhavam entre eles a palavra de Deus, o que Deus falava com cada um deles, eles falavam, partilhavam isso com uma naturalidade incrível, pela sintonia de coração que tinham entre eles. Depois encerravam o dia com as orações, faziam as orações entre eles, em família, e iam dormir. O partilhar a vida em Deus em família. Estimulavam também nos filhos a questão da caridade. São Luís abria a carteira quando realmente passava pelas ruas, encontrava um pobre, e era Santa Teresinha a incumbida de levar o dinheiro, de dar aquela doação. Então estimulavam muito a caridade em família. Então as filhas viviam esse ambiente de caridade, eles acolhiam os pobres em casa, vestiam, né, cuidavam. Então a família foi crescendo com esse ambiente de caridade também, de ajuda ao próximo. Eles tinham o costume de incentivar os filhos nas virtudes, e dar incentivos para que eles né, a cada virtude, a cada ato de virtude ou de renúncia de alguma coisa que eles faziam, eles incentivavam e premiavam os filhos. Os filhos foram crescendo nessa alegria. Uma outra questão também era a oração pelos pecadores. Estimulavam isso nos filhos. Tanto que Santa Teresinha, as meninas vão crescer, né, com o costume de escolher um pecador e rezar por aquele pecador. Tem uma famosa história de Santa Teresinha que vai rezar por um pecador, que um homem que assassinou uma jovem, assaltou alguns lugares na redondeza e foi preso, condenado à morte, e Santa Teresinha roga ao céu por ele e pede um sinal de que aquele homem tivesse se convertido. E na hora que estava para ser executada a sentença de morte, aquele homem pede um padre que está ali, que se aproxime, pega o crucifixo do padre e começa a beijar, e Santa Teresinha vê ali o sinal da conversão daquele homem, e se alegra o coração. Esta é a família de São Luís e Santa Zélia. Esse é o lar que São Luís e Santa Zélia proporcionaram aos filhos. Que São Luís e Santa Zélia intercedam por cada um de nós, intercedam pelas nossas famílias, para que nesses tempos de hoje, nos quais a família é tão atacada, a família cristã é tão criticada, que nós possamos, como pais, sermos verdadeiros testemunhos de santidade e da graça de uma família 100% cristã. Que você, pai, que você, mãe, seja orgulho para os seus filhos.
que os seus filhos possam olhar no seu rosto, assim como Santa Teresinha olhava no rosto dos pais, e dizer: aqui eu enxergo um rosto de um santo. Deem orgulho aos seus filhos com seus atos, que eles possam olhar as suas atitudes, os teus gestos, e enxergarem gestos de santidade. Reflitam. Vamos refletir. E como estamos agindo, no que estamos fazendo e no exemplo que estamos dando. Coragem, ainda é tempo de mudar. Enquanto estamos caminhando nesta vida, com a graça do Senhor, pedindo o auxílio de Deus, podemos mudar as nossas atitudes, tornar a nossa família uma família de santos. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.